Bora, rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo e a gente tá fazendo a reforma do Chevette 74. Então, hoje a gente vai fazer a parte de trás do carro, né? Então, pra início, a gente vai retirar toda a tinta desse porta-mala aí, pra gente vir retirando todos os amassados com a Spots. Podem perceber aí que antes de passar um removedor pastoso, né, eu dou uma riscada na tinta dele, na tinta velha, para que quando o produto que a gente passar o removedor pastoso, ele possa penetrar na tinta e ter uma forma mais ágil, mais rápida aí de agir, tá bom? Vocês vão perceber que eu acabei passando umas 2 ou 3 demãos aí, né? Porque dá para perceber que, por exemplo, da primeira vez que eu passei o removedor pastoso, tirou um pouco da tinta, mas eu percebi que esse carro já foi repintado várias vezes, entendeu? Então, assim, tava meio grosso de tinta, então da primeira vez não saiu muito bem. E também o dia também não tava muito legal, ele tava meio frio. Então, assim, se você passar esse removedor pastoso aí num dia de calor ou de sol, ou até mesmo você colocar alguma algum plástico, um saco de lixo preto em cima dele para ficar um pouco mais abafado, aí ou se você vir com aspirador térmico, né? Então, se você passar um soprador térmico aí, pode ser que haja muito melhor, tá bom? Depois de eu ter passado aí, né, eu já vim retirando a tinta com uma espátula. E depois eu peguei uma escova de aço para ir dando uma riscada para tentar tirar um pouco mais do excesso, né? Porque teve alguns pontos, mesmo a gente passando o removedor pastoso umas 2 ou 3 vezes, em alguns pontos ainda não acabou não saindo, entendeu? E um outro ponto também que a gente percebeu aqui é que tem alguns locais que tava com massa, com muita massa. E onde tava com muita massa, o removedor pastoso já tem dificuldade de retirar. Então, assim, a gente retira um pouco da tinta e depois a gente vai ter que vir com uma lixadeira, um grão 80 aí, pra gente estar fazendo a retirada da massa também. E com uma lixa de ferro também. Enfim, e retirando de pouco em pouco. Uma coisa que não dá para perceber no vídeo é que geralmente, quando nós passamos o removedor pastoso, ele demora um pouco para agir, tá? Então não é passar e esperar uns 2 ou 3 minutos, não, tá? Então eu passei o removedor pastoso aí, deixei mais ou menos uns 10 a 15 minutos agindo, tentando deixar o mais tempo possível para agir mesmo, entendeu? E detalhe, né? Se tiver um dia quente, é melhor. Se você tiver um soprador térmico, é melhor ainda, entendeu? No meu caso aqui, como eu não tenho, também eu vou acabar não comprando, porque para mim não vai compensar agora no momento, entendeu? E eu também não dava para fazer de uma outra maneira, porque o ambiente estava bem gelado mesmo, estava bem frio nesse dia em São Paulo aqui. Então, a gente fez da maneira que a gente tinha, tá bom? Depois dessas 3 ou 4 demãos aí de removedor pastoso, né? Eu fiz uma pequena limpeza, tirei o excesso de produto que tinha com um pequeno pano e vim com um desengraxante, tá? Então, dá para usar um thinner ou um álcool aí só para ficar bem limpo. E como é um produto mais, é, vamos dizer assim, mais químico, então ele evapora muito rápido, entendeu? Então, se você passar com o pano aí, você vai perceber que ele seca bem rapidinho. Em seguida, eu vim com uma Rockit que eu utilizei, que é para fazer uma retirada de tinta, tá? Então aí eu já retirei todo o excesso e você vai passando aí, você vai percebendo que já vai sair bem mais fácil, deixando ele na lata. Na lata em específico, agora você vai conseguir ver aonde tem mais podres ou muitos amassados. Aí você já consegue ter uma noção bem melhor do que você vai precisar de fazer em cada ponto do carro. Quando eu estava retirando a tinta de cima, eu já tinha percebido que tinha alguns autorrelevos, entendeu? Então, assim, geralmente a gente vai fazendo uma retirada desse produto, da massa, da tinta, tudo, com uma lixa 80 para tirar todas as impurezas, entendeu? Só que no meu caso, eu vou ter que passar a lima de funileiro, porque assim, tava com muito pegadinhos em cima e com alto relevos, entendeu? Então, se eu tivesse dando uma batidinha para desamassar, talvez não ficasse tão legal. Mas no final do processo, vocês vão perceber que ficou bem legal mesmo, da forma que eu passei. Dá para perceber também que tinha muita massa mesmo, principalmente nas bordas aí, nos cantos aí onde tem uns pontos arredondados.
Outros detalhes também que eu acabei pegando, que o antigo proprietário poderia ter feito um trabalho magnífico nesse carro, entendeu? Porque não precisava ter usado tanta massa para tirar pequenas imperfeições, entendeu? Meia hora de trabalho aí que a gente fez com a Spots, a gente já tirou todos os amassados, entendeu? Então, assim, tem profissionais e profissionais, né? Então, quando você vai pedir algum trabalho para alguém, perceba isso, entendeu? Se o cara pode usar fibra, muita massa, ou se ele vai realmente usar só materiais aí de primeira. Detalhe, dá um trabalho gigantesco fazer isso daí, tá? Não é algo simples, não é algo rápido. Sem falar também com uma máquina Sports é caríssima, entendeu? Então, se você for atrás de uma máquina aí, uma Sports, uma repuxadeira, você vai pagar aí 2 ou 3 mil reais para mais, entendeu? No meu caso aqui, eu acabei pegando emprestado. Mas antes disso daí, antes da gente entrar com a Spots, de duas uma, ou você pode utilizar um spray de lata mesmo, convencional, um colorzinho aí que você compra num material de construção. E aí você dá uma passada de spray por cima e para quando você vir lixando, você vai pegando as imperfeições. Eu não passei a tinta de traçagem, porque a compra que eu fiz pelo Mercado Livre, porque é uma tinta bem específica e bem difícil de você encontrar, ela demorou para chegar. Então, assim, como para adiantar o meu trabalho, eu acabei dando uma pequena demão aí de spray preto, brilhante mesmo, para mim pegando as imperfeições, entendeu? Mas assim, com spray é mais difícil de você trabalhar, tá? Porque vai dar mais trabalho de você retirar o excesso da tinta aí que você tá passando, entendeu? Então, se você conseguir fazer a compra da tinta de traçagem, vai ser muito mais fácil, mas extremamente mais fácil, tá? Nos próximos vídeos aí, na semana que vem, vai estar chegando a tinta de traçagem e a gente vai fazer com ela, vocês vão perceber que vai ser muito mais fácil, tá? Como eu comentei no começo, geralmente você não passa essa lima direto, tá? Primeiro você vem passando uma lixa de grão 80 ou uma menor até, só para você ver nas imperfeições. Nesse caso meu ali, ele já tinha uns amassados muito elevado. Então, se vocês perceberem, ó, ficou vários pontinhos em cima do capô, que nisso daí eu tive que passar primeiro com a lima e depois vim com uma lixa de grão aí maior, de grão 80, por exemplo, para me vir retirando e vendo onde estavam as imperfeições, entendeu? Então, assim, é um trabalho bem manual, bem detalhado e demorado, bem demorado. Acelerando um pouco aí no processo, né? A gente só tá dando uns ajustes finais em alguns pontos para a gente já poder pegar a máquina de repuxadeira, né? A Spots, e vir retirando aqueles pequenos amassados. Aí a gente já teve alguma ajuda de alguns amigos nossos aí, né? Como a gente tá numa oficina meio grande, então várias pessoas têm vários modelos de carro lá, cada um vai trabalhando no seu. Então são vários profissionais lá e cada um vem dar uma dica, dar uma ajuda em algum ponto, entendeu? E aí a gente já vem retirando aqueles amassados maiores, entendeu? Se vocês perceberem, ó, aonde nós passamos o spray e vemos retirando o excesso, aonde ficou fundo, com a tinta mais aparente ali, é onde a gente tem que fazer o repuxamento com a Spots, entendeu? Nunca puxa do centro do amassado para fora, tá? Você vai vindo pelas laterais para você vir vendo a curvatura da chapa e tudo mais. Então eu uso a própria lima, a parte de lado da lima ali, para me ver se tá reto ou não, entendeu? Então, assim, foi repuxado bastante, aí tava bem amassado, que onde o antigo dono acabou passando massa aí e nem tirou o amassado. No nosso caso, a gente retirou toda a massa e veio fazendo o repuxamento com a Spots, como vocês podem ver aí. Depois que você fazer o repuxamento com a Spots, você vai ter que vir com a lima novamente para retirar. Porque como a Spots é como se fosse uma máquina de solda, ao contrário, ela fica pelo menos com alguns pontinhos ali, então ela fica bem grotesca. Então, quando você puxa ela para fora, ela fica com algumas pontinhas, entendeu? Então, você vai fazendo o repuxamento, vem com a lima, spots, lima, até você tirar todo o amassado que tem, tá?
Então, assim, é um trabalho mais delicado nessa parte aí, mas sempre assim, a gente vai usar um pouco de massa, né? Mas vai ser muito, muito pouco, entendeu? Quanto menos massa utilizarmos, vai ser melhor. Nesse caso aí, a gente já está fazendo a retirada do excesso do produto ali que a Sports deixa com uma lixa, com a lixadeira. A gente retirou todo o excesso, só vem com a lima de funileiro para fazer o acabamento, deixar toda a curvatura certinha, tá bom? Nesse caso aí, ó, a gente vai passar uma camada de massa, mas muito fininha, entendeu? Porque aí, se você perceber, quando você passa a mão, ela já tá quase toda bem lisinha. E para a próxima semana a gente já vai começar a mexer na lateral dele, porque vai ter muito trabalho também.